As invasões francesas. Desde o início dos anos 1500 os franceses já incursionavam pelas terras brasileiras, tendo motivado a instalação das capitanias hereditárias e do governo geral em 1548, mas a França realizou em 1555 uma expedição ao Brasil com 600 pessoas, comandada por Nicolas de Villegagnon, um cavaleiro da Ordem de Malta que herdou a Ordem dos Hospitalários, rival dos Templários, fixando na Baía de Guanabara, primeiro sem sucesso na ilha de Laje e depois na ilha de Villegagnon, onde se estabeleceram, erguendo uma fortificação com 5 baterias apontadas para o mar. Um ano antes, Villegagnon já havia estado na região de Cabo Frio em contato com os tamoios, colhendo informações dos portugueses naquele litoral, para planejar a futura expedição para a fundação de um estabelecimento colonial. De volta à França, Villegagnon obteve do rei Henrique II da França, autoriza e financiamento da viagem. A expedição saiu em agosto de 1555 com 2 naus e uma naveta, com umas 600 pessoas, a maioria detentos que ganhariam promessas de liberdade, assim como muitos calvinistas. André Tevet, que acompanhou a expedição, escreveu um livro, onde relata sobre o estabelecimento da colônia. Por razões de saúde ele voltou à França em fevereiro de 1556. Ele seria depois o cosmógrafo de rei Carlos IX da França. Ver link acima. A colônia foi instalada em terra firme, atual Praia do Flamengo, iniciando com regularidade o comércio francês com a Baía de Guanabara. Com as lutas religiosas na França em razão da reforma protestante, houve a migração de uns 300 calvinistas, entre eles alguns pastores, partindo da França em novembro de 1556 e chegando em fevereiro de 1557 à Baía de Guanabara. No início de 1558, quando os pastores calvinistas retornam à França, a colônia dispunha de apenas de 80 homens, pois muitos haviam desertado, passando a viver com os índios. Em 1559, Villegagnon retornou, deixando em seu lugar seu sobrinho, Bois-le-Comte. Sabendo disso, Mendes preparou uma expedição para o assalto a Guanabara, com 2 naus e mais embarcações menores, atacando-a em 21 de fevereiro quando capturou uma nau francesa e atacando em 15 de março a fortificação francesa arrasando-a. No entanto, Mendes ao retornar a Salvador, por não ter deixado uma guarnição na Guanabara, pois não tinha contingente para isso, os defensores franceses que haviam se evadido para o continente, voltariam nos meses seguintes para dar continuidade às suas atividades de comércio em terra firme. Posteriormente, já com Estácio de Sá nomeado capitão-mor, recebe a incumbência para expulsar os franceses, chegando em fevereiro de 1563 na Guanabara, apreendendo uma nau francesa, mas sendo, em seguida, atacado por franceses e grande quantidade de indígenas em canoas. Após ter se desvencilhado desse ataque, Estácio rumou para São Vicente, onde chegou no início de abril e lá permanecendo por 9 meses reunindo reforços e suprimentos. Em janeiro de 1565, ele partiu com 5 navios pequenos, transportando mamelucos e indígenas de São Vicente de Cananéia, juntamente com tupiniquins do Colégio de São Paulo, chegou em 1º de março no Rio de Janeiro, onde iniciou a construção de uma paliçada, atual fortaleza de São João, declarando fundada a cidade do Rio. Os franceses ainda tentaram tomar de assalto o local, mas foram repelidos. Estácio viria a combater os franceses e os tamoios durante mais 2 anos, impondo a derrota às forças francesas e as expulsando do Brasil em 1575. Devidos a ferimentos sofridos, ele veio a morrer 1 mês depois da batalha. Os franceses viriam a fazer mais 2 tentativas de se estabelecer no Brasil. A segunda em Ibiapaba, no Ceará, em 1590, onde uma expedição francesa se estabeleceu fundando uma feitoria e um forte, visando o comércio do pau-brasil. Lá permaneceram por 14 anos, até que em 1604 uma expedição portuguesa atacou a colônia, rendendo e expulsando os franceses. A terceira invasão ocorreu a partir de 1594 no Maranhão, quando aventureiros franceses náufragos estabeleceram na costa maranhense, desenvolvendo o comércio com os índios. Eles conseguiram apoio do governo francês para a criação de uma colônia, a qual é dominada França Equinocial. Em 1612, uma expedição trouxe centenas de colonos que construíram casas, igrejas e o Forte de São Luís, dando origem da cidade de São Luís do Maranhão. As forças portuguesas de Pernambuco atacam os invasores, expulsando-os em 1615.
Os franceses ainda continuariam até o século XVIII nas costas brasileiras, atuando como piratas e corsários patrocinados pela França, pilhando regularmente povoados, engenhos e navios de transporte saídos dos portos, principalmente do sudeste brasileiro. De fato, não foram somente franceses, pois essa prática foi também patrocinada pela Inglaterra. Transcorridos mais de 500 anos, em pleno século XXI, o Brasil ainda sofre assédio constante pelos mesmos agentes, utilizando-se de argumentos que escondem as velhas e reais intenções econômicas e exploratórias, tendo agora em sua mira a Amazônia. Sem qualquer sentimento de ufanismo e ingenuidade de minha parte, tenho convicção de que eles nunca lograrão êxito, pois ao longo da história, como podemos ver, o Brasil, apesar da fragilidade militar e sua grande exposição de fronteiras marítimas e terrestres, parece ser inconquistável pela força da proteção da providência celestial. Esta é a nossa fortaleza.